vamos falar agora de asma. Eu recebo aqui na nossa casa o Dr. Franco Martins, ele é pneumologista e o tema é este: asma, as causas, os sintomas, tratamentos e prevenção. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Tribuna, viu? Muito obrigado. Dr. Franco Martins, que é especialista em medicina do sono, diagnosticando e tratando os problemas e doenças relacionadas ao sono, tem foco em insônia, ronco e apneia do sono e também o CPAP. Atua no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e na Faculdade de Medicina do ABC. Doutor, obrigado por ter atendido aqui o nosso pedido. Eu quero começar perguntando o que é a asma. Então, Fábio, a asma é o que o pessoal popularmente chama de bronquite. Então, já houve várias nomenclaturas aí ao longo dos anos. Tinha uma época que a gente chamava de asma brônquica, depois chamava de teve um tempo que chamou bronquite asmática, e hoje em dia, com a evolução dos estudos e para facilitar a terminologia, a gente chama todas essas a diminuição dessa passagem do ar, que é o resultado de um processo alérgico, atópico, que a pessoa tem, chama tudo isso aí de asma. Então, atualmente, a gente engloba o que é o popular bronquite aí dentro da asma. Agora, é interessante que a gente associa uma coisa a outra, como o senhor falou. Por exemplo, a gente já associa a asma à famosa bombinha. Sim. Todo asmático faz utilização dessa bombinha ou não necessariamente? Não é todo asmático. A asma ela é uma doença intermitente, ou seja, ela pode se apresentar com várias intensidades durante a vida da pessoa ou durante um período até de uma primavera, por exemplo, um inverno, e ela pode se apresentar diferente até ao longo do mesmo dia. Então, vai ter períodos em que a pessoa vai necessitar do uso mais regular das medicações, tem momentos em que ela pode ficar livre das medicações e períodos que ela pode usar mais a bombinha ou menos. Isso vai depender de cada caso. A gente faz uma avaliação, solicita os exames necessários para se chegar e estratificar bem se a pessoa tem a necessidade de estar usando o medicamento e qual o tipo de remédio que ela vai utilizar. Além das bombinhas, nós temos medicações também comprimidos, algumas medicações injetáveis. Tem uma variabilidade atualmente aí na medicina para o tratamento desses sintomas da asma. E a idade que se costuma ter asma? É mais crianças, adultos? Ela pode aparecer em qualquer momento da vida. Em qualquer momento? Em qualquer momento. Então, às vezes, o pessoal fala, puxa, mas apareceu agora que eu tenho 40 anos, me veio com essa tal dessa asma. Pode aparecer em qualquer momento da vida. A gente observa muito as mães, né, comentando sobre os filhos, porque na infância está muito comum a parte mais alérgica, um tipo da asma que a gente chama mais de asma alérgica, em que aquela pessoa, aquela criança que respira um pó, poeira, mofo, fumaça, pelo de animal, aquele pó na cortina, aquela sujeirinha que fica no chão e começa a ter aquele assovio, aquele miado de gato, ou então uma criança que ela corre e você observa que ela corre menos do que os coleguinhas, se cansa mais cedo, às vezes um aperto no peito. E no adulto os sintomas eles variam um pouco, mas pode acontecer realmente em qualquer época da vida. Agora, não é hereditário não, né? Sim e não. A gente não consegue hoje em dia ainda dizer que tem um gene específico que faz com que o pai e a mãe transmitam aquilo para os filhos. Mas já temos algumas comprovações de que, por exemplo, a mãe que fuma, a gestante que fuma tem uma tendência maior do filho a apresentar um quadro asmático de responsividade das vias aéreas aí. Olha só. Tanto que hoje a gente começa a pensar na prevenção da asma. Começa isso quando intraútero já, principalmente a mãe evitando, se afastando do cigarro. Quer dizer, tem que ter um preparo para que se tenha também a prevenção já desde antes de nascer, é isso? Exatamente. Agora, quais são os principais sintomas que o asmático tem? Os principais sintomas, eles são resultado do estreitamento da via aérea. Então, esses sintomas começam desde aqui da região da traqueia e aí eles se dividem para o lado direito, lado esquerdo, em brônquios, que são os encanamentos onde passa o ar. Na asma, esses brônquios eles vão se fechar. Quando eles se fecham, o que acontece com o ar? Ele reduz a sua passagem. Então, a pessoa vai apresentar sintomas da redução da passagem do ar, que é o quê? Falta de ar, um aperto no peito, dificuldade para inspirar, para soltar o ar, o famoso chiado, né? Aquele miado de gato, tosse, que é muito comum, pode ter um pouquinho de secreção, pode ser uma tosse seca,
O principal, o grosso que a gente chama de sintomas dentro da asma é principalmente a tosse, esse chiado, esse miado de gato e a falta de ar. Algumas pessoas que às vezes podem ter dificuldades, às vezes, em expressar esses sintomas. Então a gente vai lá, puxa a história da pessoa, examina, coloca ali no estetoscópio, solicita os exames, às vezes pergunta para a mãe, pergunta por um cuidador, quando é um paciente mais idoso, ou uma pessoa que tem algum transtorno, às vezes psiquiátrico, uma dificuldade em expressar, e aí a gente junta todos esses sintomas e fazendo esse catadão, entre aspas, esse raciocínio, a gente acaba aí batendo o diagnóstico. Não tem um sintoma que é específico, é uma conjuntura de fatores que estão associados. Vamos falar então, já que o senhor falou nesse assunto, doutor, falar sobre a crise, porque quando bate a crise, acredito eu, que deva dar um desespero, pensa que a pessoa vai morrer naquele momento. Mas vamos falar daqui a pouquinho, espera um minutinho. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre crise. Quando bate a crise de asma, qual que é o primeiro passo? O que a pessoa deve fazer? A primeira coisa é a pessoa identificar a crise. O que é a crise? É uma exacerbação, um aumento dos sintomas, principalmente da tosse, o chiado e da falta de ar. Tá. A pessoa começa a acordar à noite também, ela está dormindo e acorda com aqueles sintomas. Ela percebe que mesmo usando a medicação padrão que foi prescrita para ela, a medicação inalatória, ela ainda continua com os sintomas. E isso aí vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, o primeiro passo é identificar que a crise está presente. E aí, dependendo de como está o acompanhamento daquela pessoa, existe um documento que a gente faz no consultório que chama plano de ação. Lá a gente estratifica e fala se a crise está leve, mais ou menos moderada, ou se está uma crise grave. Na crise leve, a pessoa pode aumentar o uso das medicações que ela já tem, que a gente já passou para ela, a medicação inalatória, por exemplo, a bombinha. Numa crise moderada, a pessoa já vai ter que eventualmente tomar talvez um comprimido, tomar talvez um corticoide e aumentar os remédios. Vai ter que ficar mais esperta ali. E numa crise grave, a pessoa vai ter que se dirigir a uma unidade de atendimento ou ligar para o pneumologista, para o médico da saúde, o médico de família que está acompanhando. Então, primeiro identifica, depois tenta observar se é um quadro leve, moderado ou grave e a partir daí tomar a orientação que foi dada pelo profissional que está acompanhando a paciente. Sem pânico, né? Importante, sem pânico. Exato, deve evitar o pânico porque a ansiedade também, ela piora a crise de asma. É verdade. Tem uma pergunta que vem de Jabitacá, lá no Pernambuco. Olha onde a Rede Vida chega, 95% do território nacional. Obrigado pelo carinho. Quem nos escreve é a Severina. E ela diz assim: boa noite, Fábio e doutor Franco. Eu gostaria de saber, doutor, pneumonia, né? Se a asma tem cura, o meu filho desde criança sofre com esse problema de saúde, isso já são 30 anos, e ele nunca se curou. Por acaso, a asma tem cura? Então, o seu filho não se curou porque a asma não tem cura. Tem tratamento. Exatamente. A asma a gente chama de controle. Quando esses sintomas que eu comentei da tosse, chiado e da falta de ar, eles remitem, eles diminuem, a gente chama isso de controle. O controle ele pode estar adequado, que a gente vai falar que os sintomas estão bem controlados. A pessoa tem uma vida normal, que é o objetivo atual do tratamento da asma. É uma vida normal igual qualquer outra. O tratamento a asma pode estar parcialmente controlada. A pessoa aparece os sintomas quando ela faz um exercício, às vezes ela ainda acorda eventualmente à noite com sintomas, porém está-se em busca desse controle mais adequado. E por último, ela pode estar mal controlada, quando aí a gente tem que fazer uma investigação, por exemplo, de doenças associadas, que pode ser o quê? Refluxo, rinite alérgica, pessoas que fumam, que têm problemas do sono, apneia do sono, pessoas que têm dermatite atópica. Então a gente vai ter que investigar e observar por que esse controle não está adequado. E atingindo esse controle, a pessoa vai ter uma vida como se parcialmente tivesse curado. Mas a asma não tem cura, ela tem o controle, ou seja, a pessoa vai ter uma vida normal se fizer o tratamento adequado. Existe ainda, Fábio, uma parcela da população com asma, por volta de 5% dos asmáticos, que tem um tipo específico de asma, que é a asma grave. Mesmo com o uso alto das medicações, elas ainda têm
sintomas. Para essas pessoas, nós temos uma outra classe de medicamentos que estão surgindo aí, que são os imunobiológicos. Então, sempre existe uma opção de tratamento. Ou a gente investiga se tem uma outra doença associada, ou vai aumentando a possibilidade de remédios que a pessoa toma. Agora, uma curiosidade de quem não entende do assunto, tá? Leigo total que sou eu. Diga. Existe asmático que fuma ainda? Existe. Existe o asmático que fuma e além da asma dessas pessoas ter um controle muito pior, elas ainda podem desenvolver, pelo risco aumentado, o quê? Câncer de pulmão, problemas cardíacos, problemas de câncer em outras regiões do corpo, enfisema pulmonar, bronquite crônica. Então, é uma miríade aí de alterações, de doenças associadas ao tabagismo. Então, se você aí é uma pessoa que fuma, ainda está nessa fase da vida, procure tratamento, que hoje a medicina tem várias opções que pode te ajudar. Boa noite, Fábio e doutor. O tratamento para asma tem que sempre ser associado a broncodilatadores e corticoides? Agnaildes Trindade de Cachoeira, na Bahia, que pergunta. Os corticoides inalatórios são a base do tratamento da asma. Qual que é a vantagem? Por que a gente usa, por exemplo, bombinhas? Por que a gente usa medicações que são inaladas, respiradas pela pessoa? Porque a gente consegue usar doses em microgramas. São doses bastante pequenas porque elas vão agir direto na via aérea da pessoa. O que acontece se você tem, por exemplo, uma pressão alta, hipertensão arterial, se você tem um diabetes, um problema no estômago, você vai tomar um comprimido. Esse comprimido vai ser absorvido e vai agir no corpo todo, em todo o organismo. Ou seja, você vai ter efeito daquilo ali em órgãos que nem tem uma alteração. Na asma e nos problemas da pneumologia, os problemas respiratórios, a gente tem essa super vantagem de usar essas medicações por via inalatória. Então, a gente consegue usar doses bem menores, porque elas vão agir lá dentro dos pulmões. E a base aí do tratamento da asma são realmente o corticoide inalatório, e quando esse controle ele ainda não está adequado, a gente usa medicações ainda para abrir mais os pulmões, abrir os broncos, que são os broncodilatadores. Então essas duas medicações funcionam super bem e mudaram completamente a perspectiva que a gente tinha na asma de coisa de 10 a 15 anos atrás. Então atualmente as pessoas que têm acesso e tomam as medicações adequadamente, elas têm uma qualidade de vida muito boa. Agora, uma crise, quem tem uma crise asmática, pode morrer, doutor? Pode. Infelizmente, no Brasil, acredite, Fábio, morrem 3 a 5 pessoas por dia de crise de asma. Isso tem vários fatores associados, desde o mau reconhecimento de uma crise, às vezes uma pessoa que subestima a crise, ou às vezes ela se recusa a tomar as medicações que foram prescritas, ou então, pode acontecer igual eu, que fui ter o diagnóstico de asma com 25 anos, então, passei vários anos aí com alguns sintomas relacionados a isso. Com 25 anos fui ter o diagnóstico. Poxa. Então, às vezes, a gente tem subdiagnóstico, pessoas que não são tratadas adequadamente, não têm o seu diagnóstico. E o não uso das medicações. Atualmente, no sistema público, nós temos medicações que têm um efeito bastante adequado, como o próprio que a gente comentou dos broncodilatadores e os corticoides inalatórios. Então, se a gente compara o Brasil com países mais desenvolvidos, a mortalidade por asma lá é muito menor. Olha, tem uma pergunta que vem de um local aqui, eu não conheço, né? Jefferson Ferreira, ele diz assim, eu falo aqui de Catolândia, é a menor cidade da Bahia. Olha só que bacana, que bom que a Rede Vida chega até aí. Obrigado pelo carinho. Ele está dizendo o seguinte, primeira pergunta é sobre o óleo de tatu, que eu também nunca ouvi falar. Ele está perguntando se é bom para a asma. E a segunda questão, ele está perguntando se ele está com asma, porque ele não consegue sequer sentir o cheiro do cigarro e ele já se sente mal. Muito bem, então a gente fala que as pessoas, algumas pessoas com asma ou também rinite alérgica, essa inflamação que a gente tem nessa região do nariz, a gente chama que elas são um radar para cheiro de cigarro. Então alguém está fumando do outro lado da rua, é aquela pessoa que o nariz dela já começa a arder um pouco, tem aquela coriza. E a gente entende atualmente que a rinite alérgica e a asma fazem parte de um mesmo espectro de doença. São substâncias que são liberadas aí no nariz do Jefferson, que também são liberadas lá dentro dos pulmões dele.
Por isso que ele já observa esses sintomas de asma quando ocorre a inalação dessas substâncias. Isso pode acontecer também com fumaça de queimada, com poeira, com mofo, pelo de gato, perfumes fortes. Qual que é a minha orientação, então, para o Jefferson de Catolândia? É andar com a sua medicação de resgate, a sua bombinha no bolso. Você percebeu que começou a ter sintoma de asma, você já usa a sua medicação de resgate, que é a bombinha, um broncodilatador que tem uma ação bastante rápida e já vai aliviar os seus sintomas. E quanto ao óleo de tatu, você também não ouviu falar? Olha, realmente, eu confesso que eu não conheço. Eu também não, nunca tinha ouvido falar. E realmente solicito que, se você quer usar o óleo de tatu, não vou saber dizer que sim nem que não, mas não deixe de usar a medicação adequada que foi prescrita para a asma. E sempre é importante pesquisar antes de utilizar qualquer produto, mesmo que seja natural, né, doutor? Sem dúvida, porque alguns produtos, mesmo naturais, podem interagir com as medicações que a gente está usando. Porque na hora que essa substância, ou óleo de tatu, ou erva de alguma coisa, ou chazinho, ele pode ter uma interferência porque tudo que a gente inala é absorvido, cai no sangue e pode ter uma interação lá no fígado, no rim da pessoa. Queria agradecer muito sua presença, doutor Franco Martins. Que aula que o senhor deu para a gente nessa noite. Obrigado por ter vindo ao Tribuna. Obrigado, eu quero passar os contatos do doutor, é um site, .doutorfranco.com.br. Fácil, hein? Está aqui no rodapé do seu vídeo, bate uma fotinho para você acessar, www.doutorfranco.com.br, e tem o Instagram, @drfrancomartins, @drfrancomartins. Obrigado pelo seu conhecimento, por emprestar seu conhecimento ao nosso Brasil. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Fábio. Agradeço a audiência também do seu programa. Muito obrigado, viu? Um grande abraço.